Vamos agora iniciar o treinamento para retirar, solda dos componentes. Você vai retirar a solda dos componentes que estiverem visivelmente com defeito ou aqueles que você suspeitar que está com algum problema. Muitos deles a gente vai ter que tirar da placa para poder fazer uma medida. Então, para isso, nós precisamos utilizar um ferro de solda ou uma estação de solda com temperatura controlada, um sugador, o álcool isopropílico ou líquido específico para limpeza, escova para limpeza depois da solda refeita. Então, os procedimentos são os seguintes: você, para retirar um componente, é importante você colocar sempre um pouco de solda nova no lugar que você vai retirar a solda com o sugador. Por quê? Porque ao colocar um pouco de solda nova, você ajuda, você vai misturar a solda nova com aquela solda que já está antiga, e quando você for sugar, você vai ter uma facilidade maior, porque se você não colocar solda nova, você consegue até tirar também, mas você vai ter uma dificuldade maior. Depois de colocar a solda em todos os pinos, arme o sugador, chegando sua haste totalmente para baixo, travando-o. Para que ele sugue, basta apertar este botão. Para ser retirada, derreta a solda com o ferro e, imediatamente após, sugue-a. Observe nesta demonstração que o sugador deve ficar bem na perpendicular, em relação à placa, e encoste na placa para que sugue de forma eficiente. Agora que o componente está solto, mexa-o com cuidado. Levante a placa e retire o componente pelo outro lado, puxando-o para cima, com movimentos de vai e vem. Com o componente retirado, o local deve ser limpo com álcool isopropílico e esfregado com uma escova macia. Esta operação deve ser repetida até que o local esteja sem resíduos. Se for preciso, coloque mais álcool. Veja que a região onde será soldado o novo componente deve ficar bem limpa e sem resíduos. Vamos agora colocar o novo componente na placa, após a limpeza e a retirada dos resíduos, É importante falar sobre a estação de solda ou ferro de solda, Procurar usar uma estação de solda porque ela tem a temperatura controlada, e alguns componentes são sensíveis à temperatura, e precisam de diferentes potências, Então, ou você pode usar um ferro de 30 ou 40 watts para componentes comuns e SMDs, ou uma estação de solda que você pode reduzir um pouco mais em caso de componentes sensíveis. Então, vamos recolocar o componente. Na hora que você colocar, você pode virar um pouquinho uma das pernas nas pontas, só para o componente ficar seguro na placa. Vamos então soldar o componente. Na hora de fazer a solda, é importante você notar o aquecimento tanto da parte da placa que você vai soldar, quanto do terminal do componente a ser soldado, que na hora que você colocar a solda ela tem que se dissolver, por igual. Então é importante você aquecer tanto a ilha ali da trilha, onde você vai soldar, quanto o terminal do componente a ser soldado. Porque se você soldar um mais do que o outro, vai acontecer o que se conhece como solda fria. Então a solda fria ela é gerada por essa falta de cuidado no aquecimento tanto da placa quanto do terminal a ser soldado. Veja que a solda bem feita fica brilhante e com o formato de uma pirâmide, sem excesso de solda, ocupando um espaço maior que a ilha onde ele deve ser soldado.